Quero falar agora um pouco sobre a candidíase. Candidíase, uma doença de ordem fúngica, na sua maioria das vezes, e em pequenos casos, poucos casos, podem ser causados também por alguns tipos de leveduras. Tanto esses fungos, que são do gênero Cândida e abrangem diversas espécies, quanto as leveduras, elas podem habitar o nosso corpo de forma normal, habitar e compor a nossa flora humana, a nossa microbiota, de uma maneira não ativa, ou seja, elas não estão ali para causar doença, elas estão ali para conviver conosco, elas estão ali para aproveitar um pouco, né, da nossa vida em simbiose e se desenvolver. O que acontece? Algum distúrbio, algum problema imunológico, algum problema que desordena a tua flora bacteriana e coloca mais bactérias maléficas do que benéficas atuando em você em uma proporção maior, isso pode ocasionar em a Cândida migrar, cair na corrente sanguínea e assim começar a provocar os sintomas que caracterizam a doença. São alguns sintomas que incomodam, né? Uma sensação de ardência misturado com prurido, coceira, um corrimentozinho, isso na sua forma mais comum, que é a candidíase vaginal. Essa doença é a segunda causa de diagnóstico ginecológico no Brasil e nos Estados Unidos, ou seja, aflige muita gente, né? E ela também tem as suas vertentes sistêmicas no corpo. Ela pode também atingir aparelho digestivo, esôfago, estômago, boca e até a pele. Isso mais comum em pessoas que têm uma imunidade muito baixa, estão passando por alguma doença que faz com que a imunidade caia, né? Mas por que será que de uma hora para outra, né, essa bactéria que vive na gente, ou esse fungo, no caso, que vive na nossa pele, que habita o nosso corpo, sem atrapalhar a nossa vida, começa de uma hora para outra a causar esse problema? Talvez por uma questão de que você não está cuidando muito bem da tua microbiota, elas não estão sendo alimentadas com o que elas mais gostam, está acontecendo um descontrole, um desarranjo, onde tem mais bactéria patogênica ou maléfica do que benéfica, do que as bactérias boas, os probióticos, né? Isso pode causar esse desarranjo e elas ficam mais poderosas e começam a dar esse sinal para nós, né? Essa comunicação de que está acontecendo alguma coisa. Existem diversas formas de tratar cândida de maneira natural, fugindo da alopatia, com um grande sucesso. Inclusive aquela forma chata que é a candidíase de repetição, que volta e meia, quando você está num processo de alergia ou num ambiente diferente, qualquer sustinho metabólico que você tem, pode ser que ela volte. Então isso é muito chato, né? E ficar tomando remédio toda hora para isso também incomoda muito, eles têm efeitos colaterais e tal. Então vale a pena pesquisar por tratamentos com plantas medicinais, óleos essenciais, né? E também tratar a via metabólica disso, né? Através do manejo das suas bactérias. Se a gente começa a consumir rotineiramente alguma dose de um alimento biotransformado, melhorar e transformar a nossa flora bacteriana, isso já começa a dar um grande alívio. Por quê? Essas bactérias benéficas que a gente ingere, elas vão competir por comida com a cândida, com a forma patogênica da cândida, né? E aí elas vão acabar ficando com fome, porque vai ter muito bicho para alimentar dentro do seu corpo. E se a maioria for benéfico para você, elas vão vencer. Também elas vão começar a competir por lugares de fixação. Não vai ter mais lugar para elas se fixarem, as cândidas ruins, né? Porque os probióticos estão ali tomando conta. Outra coisa, os probióticos também vão inibir a cândida de produzir novos micelos, né? Que são a forma delas se dispersarem, como fungos que são. Então existem vários efeitos positivos no uso de alimentos biotransformados para evitar, combater, prevenir candidíase. E além disso, obviamente, um cuidado alimentar também é interessante, porque a cândida se alimenta muito das coisinhas mais doces, né? Doces assim, carboidratos, vamos falar, para ficar mais certo. Carboidratos oriundos de farinhas refinadas, alimentos processados, industrializados, conservados, com muitos conservantes, né? Então, alimentos também que são doces demais, ou até mesmo sucos de fruta tomados de uma maneira exagerada,
pode desencadear a candidíase em algumas pessoas, né, que já estão propensas a isso. Além do que, um sistema imunológico forte, também proporcionado por uma microbiota saudável, pode ajudar a prevenir e combater recidivas ou surgimento de candidíase. Criamos um material bem legal com receitas, dicas, orientações para fazer com que esse tratamento diário ele seja maravilhoso, né? Seja delicioso, seja muito rico e que agrade você e toda a sua família. Porque um alimento para ser medicamento, ele não precisa ser ruim. E pelo contrário, ele pode ser delicioso, ele pode ter um paladar afetivo, pode te relembrar a tua infância, pode ser no formato de iogurte, pode ser no formato de salada, o que quer que você queira, tá bom? Muito obrigada e até breve.